Deixa comigo mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Manhã extra de sábado, final de semana chegando. É isso mesmo, viu? Mais um neste mês de abril do ano de 2025. Já chego para meu segundo giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Olha só o que trago. China já acelera a compra de soja brasileira em meio à escalada das tarifas. É isso mesmo, viu? Em meio à escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta, a China já está acelerando a compra de soja brasileira como meio de evitar a produção dos Estados Unidos. Nessa semana, houve aquisição chinesa de uma quantidade incomumente grande de soja brasileira, na definição da Bloomberg. Primeiro sintoma visível no agronegócio da escalada das tarifas. A soja é a principal base de alimentação de suínos e aves na China. Pelo menos 2,4 milhões de toneladas de soja foram contratadas no início da semana, quase um terço do volume médio que a China costuma processar por mês, segundo noticiou a Bloomberg, com base em pessoas familiarizadas com o assunto sem identificá-las. Conforme a agência, o movimento comprador da semana foi excepcionalmente grande e rápido. O Brasil já é o maior exportador de soja para a China, e os Estados Unidos estão em segundo. Metade da receita dos Estados Unidos da América com exportações de soja vem de embarques para a China. É um movimento importante, mas convém não concluir antecipadamente que a soja brasileira vai substituir toda a produção americana na China. Entre produtores e exportadores, há uma percepção de que o grão brasileiro pode ganhar mais espaço na China em relação ao americano, mas é uma limitação natural importante, tá? Enquanto a soja brasileira abastece os mercados globais no primeiro semestre, a americana é colhida e vendida no segundo semestre, dada a volatilidade provocada por anúncios e recuos de Trump sobre a tarifa. Ainda prevalece a incerteza entre especialistas, é claro, sobre como estará o mercado da soja no segundo semestre, quando as lavouras americanas começam a ser colhidas. O movimento reportado pela Bloomberg, contudo, indica uma busca de alternativas pelo maior comprador do mundo para reduzir sua dependência da soja americana. Olha a notícia que já trago, eita danado! Consumo excessivo de álcool aumenta risco de lesão cerebral. Um novo estudo publicado pela revista Neurology aponta que o consumo excessivo de álcool, definido com 8 ou mais bebidas por semana, está associado a um maior risco de lesões cerebrais ligada à perda de memória e funções cognitivas. A pesquisa analisou o cérebro de mais de 1.700 pessoas idosas após a morte e identificou que bebedores pesados, tinham 133% mais chances de apresentar uma lesão cerebral, chamada de arteriolosclerose hialina. Além disso, o estudo mostrou que os indivíduos, eles também tinham maior probabilidade de desenvolver emaranhados, associado à doença do Alzheimer, e morriam em média 13 anos mais cedo do que os que nunca beberam. A médica especialista em bem-estar da CNN, doutora Lena Wen, ela explicou que mesmo quantidades moderadas de álcool já podem afetar o cérebro e que transtornos por uso de álcool são comuns e graves, afetando milhões de pessoas. Segundo ela, ainda que o risco varie, o consenso é claro: quanto menos álcool, melhor para a saúde cerebral. A especialista recomenda atenção a sinais de consumo problemático, como perda de controle, uso para lidar com emoções e sintomas físicos na ausência da bebida. Ela também destaca que é possível ter uma relação saudável com o álcool, mas isso exige reflexão e, em alguns casos, apoio médico especializado. Reajuste a servidores federais será pago no dia 2 de maio, afirma governo. Com a sanção do orçamento de 2025 pelo presidente Lula, o governo informou que o pagamento da remuneração de abril e dos reajustes dos salários dos servidores retroativos será realizado no dia 2 de maio. O executivo, ele editou um MP, medida provisória, no ano passado, prevendo o reajuste. O texto ainda não foi aprovado, mas segue vigente até junho. O governo, em acordo com o Congresso Nacional, enviou um projeto de lei para substituir esse texto. O projeto, ele consolida novos salários para 2025 e 2026, que serão feitos conforme a categoria. A MP, ela formalizou os termos de acordos firmados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, nas mesas de negociação com as carreiras civis dos funcionalismos federal ao longo de 2024.
Essas negociações, junto com acordos anteriores, garantirão reposição salarial, tá, para 100% dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da União, desde a aprovação da LOA pelo Congresso Nacional e seu envio para a sanção presidencial. O MGI e os demais órgãos do governo federal adotaram os procedimentos necessários para operacionalizar, tá, a folha de pagamentos e realizar o pagamento do salário de abril e dos salários retroativos no dia 2 de maio, diz nota do Ministério da Gestão. Além dos reajustes, as negociações agora passarão por alongar o tempo percorrido para que funcionários cheguem ao topo de sua carreira. O impacto é de 17,9 bilhões em reais, tá? Isso para esse ano de 2025. E de 8,5 bilhões de reais, tá? Bilhões, estou falando bilhões, em 2026. Esses valores, eles consideram cargos efetivos, comissionados, funções e também gratificações. A proposta, ela transforma 14.989 cargos considerados obsoletos em 15.670 cargos com funções compatíveis com a necessidade de um setor público moderno, das quais 10.930 estão na área da educação. Vou trazer para vocês agora uma notícia do esporte. Aqui sim você fica sabendo de tudo. A Aliança tem mais shows do que jogos, mas bloqueia a agenda para a fase decisiva. Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, tá? Às 18h30, horário de Brasília, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão. O duelo será em Barueri por causa dos shows, tá, de Gilberto Gil no Allianz Parque nos dias 11 e 12 de abril, o que assim possibilitaria qualquer operação para poder atuar no estádio. A Real Arenas, empresa do grupo W Tower, eles cuidam da Allianz Parque, tá? Ele lamenta que o Palmeiras tenha que jogar o derby e o próximo choque rei longe do seu estado, mas entende que a CBF tem uma boa parcela de culpa na história. A entidade só divulgou a tabela detalhada das rodadas 2 a 12 da Série A no dia 28 de março e deu pouco tempo para que as partes pensarem na questão de saídas, né, para as datas em conflito, já que os shows são marcados com muita antecedência. O Allianz Parque, ele teve 46 datas para shows de grande e médio porte no ano passado, um recorde na história do estado. Por outro lado, 2024 foi o ano que o Palmeiras menos teve o estádio à disposição, apenas 25 jogos, sem contar o ano da inauguração com 2 jogos. Para efeito de comparação, em 2023 foram 36 shows e 32 jogos. É que ficou quase 2 meses sem usar o Allianz Parque no início da temporada, porque o composto termoplástico que fazia o preenchimento do gramado sintético derreteu e formava uma massa que grudava na chuteira dos atletas e prejudicava o jogo. Vale lembrar, tá, que em 2025 o Allianz Parque, né, ele já recebeu 5 shows e esse número vai aumentar para 12 nas próximas semanas. E o Palmeiras só deve fazer mais 5 jogos no Allianz até o Super Mundial. São 9 até agora no ano. E haja show, né? Lá no Allianz Parque, né? A empresa que toma conta aí, a W Tower, ela disse que podia ter até tentado alguma coisa para melhorar, mas culpa o calendário do futebol brasileiro, como sempre, né? Bom, participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Produtos Natubio, são eles Chacabe, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para o sábado de hoje, aproveite ao máximo cada momento com o uso de Exafil e transforme sua vida sexual para bem melhor. Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Tô falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do disco que entrega mais rápido da cidade, mais rápido da região, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Devolvo só aos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois lá, doutora Lívia Canuto dá continuidade ao programa. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?